بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bem-vindos, queridos irmãos aqui, bem-vindos, queridos irmãos da internet que estão acompanhando sempre a gente, e espero que hoje temos um bom resultado das outras vezes que a gente fez. A gente está mais ou menos fazendo um tipo de encerramento da história dos profetas, para que a gente possa entender todos da forma certa e na visão islâmica, dentro da visão islâmica, inshallah. Antes disso, eu queria, todo mundo já deve saber, mas quem não sabe, vocês têm o nosso querido irmão Sheikh Ibrahim, hafidhahullah, é do Iêmen, e dos que memorizam o Corão completo, né? Quer dizer, uma pérola, um diamante que vocês têm nas mãos, só saber aproveitar, só saber frequentar aqui para poder, né, ter. Ele vai ficar, inshallah, por um tempo, não sei se é muito tempo, mas por um bom tempo, e principalmente Ramadã. Então vamos aproveitar bastante, principalmente para memorizar o Alcorão. Ele já tem experiência, já deu aula de Alcorão, né? Então deve aproveitar muito bem a estadia dele aqui, inshallah. Espero que todo mundo, vocês são generosos e são hospitaleiros, sabem recepcionar bem as coisas. Eu sou testemunha disso, né? Espero que com ele não seja diferente. E vocês recepcionam ele muito bem, inshallah. Vocês são generosos, como disse, e ele é generoso também de conhecimento. Voltando ao nosso assunto da história dos profetas, do que a gente já falou da história dos profetas e do que a gente tem ainda para falar sobre o encerramento dessas histórias. Da outra vez a gente fez também um cálculo assim da história do Dhul Qarnayn e da história dos Ahl al-Kahf, quer dizer, o povo da caverna, que todo mundo sabe a Sura da caverna, que explica sobre isso tudo. E vimos Dhul Qarnayn, quanto tempo ele viveu na terra, quanto tempo ele divulgou, quanto tempo ele fez justiça, né? Onde acontecia muita injustiça, acontecia muitas coisas ruins na terra, e ele foi e pregou realmente isso. Dessas vezes eu já tinha prometido que a gente ia colocar como as últimas histórias dos profetas. A gente falou sobre o Sayyidina Masih, alayhi salam. Então a gente vai falar sobre, e também da outra vez falamos sobre Ya'juj, né? Gog e Magog, que falamos sobre eles quando Dhul Qarnayn fechou a barreira contra eles, né? De que forma que fechou. Hoje nós vamos falar como eles vão sair, e vamos falar da volta do Sayyidina Masih, alayhi salam, do Cristo, certo? De Jesus. Como ele vai voltar. Por que essas duas em especial? Porque tem muita ligação um com o outro. O tempo dele voltar, como eles vão entrar, vão sair na época dele, né? Inshallah, se Allah subhanahu wa ta'ala abençoar o nosso tempo, se der para fazer tudo, a gente faz. Se não der, a gente deixa uma parte para outra vez, inshallah. Agora no Ramadã acho que a gente vai ter mais frequência e a gente, inshallah, conclui tudo junto. Antes de começar, o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu alguns companheiros sentados conversando sobre as coisas, sobre principalmente sobre os sinais do fim, falando sobre o que vai acontecer, como o Sayyidina Masih alayhi salam vai voltar, né? Aí ele perguntou em que vocês estão conversando. Eles falaram assim: a gente está falando sobre a serra, sobre a hora, quando vai acontecer. Aí ele falou para eles assim: pois saiba que não acontecerá a hora, não virá a hora, até que vocês vissem ashru ayat, quer dizer, 10 sinais. 10 sinais. Quais são esses sinais? Dentre eles, o Dukhan, a fumaça. Dentre eles, a Dajjal, né? Que é o Cristo falso, Jesus, né? Dentre eles, a besta, né? Que se fala a besta, né? Do animal, né? A Dabba. E o nascimento do sol, ao contrário
no lugar oposto de que ele nasce normal. Dentre eles, a vinda do Isa, alayhi salam, Jesus. Então, e Yajuj e Majuj também, entre esses, Gog e Magog, que vai, entre esses sinais que vai vir. E os três, ele falou, os três Khusuf, né? Três, como é que fala Khusuf? Não, Khusuf é quando o sol se apaga. Eclipse. Três eclipses diferentes. Enfim, qual a diferença? Por que o Sayyidina al-Masih alayhi salam, a gente explica qual a diferença entre ele e os outros mensageiros, sendo que muitos ditos falam que todos os mensageiros estão vivos com Allah subhanahu wa ta'ala. E no dia que fez Isra al-Maraj, o profeta subiu na noite da como é que chama? Ascensão. Que ele subiu para o céu e viu todos os profetas vivos. Por que a diferença entre eles e Sayyidina al-Masih alayhi salam? A diferença é que Sayyidina al-Masih alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala falou que وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Porque eles não mataram, não crucificaram, não tocaram nele. Só foi feito assim uma semelhança para eles. Eles pensaram que eles mataram, como alguns também, os cristãos, acreditam que ele, depois de 3 dias, ele foi elevado para o céu e tudo. A história deles, do jeito que eles acreditam, né? Mas a diferença entre eles, Allah subhanahu wa ta'ala falou para eles, falou para o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso é resposta também para as pessoas que hoje em dia acreditam, inclusive muçulmanos, acreditam que Jesus morreu realmente. Eles falam que quando fala Sayyidina al-Masih وَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, muitos, يعني كثير من العلماء بيقولوا إنه المسيح عليه السلام في كثير اليوم دعوة في هذا الموضوع إنه المسيح عليه السلام مات توفي. ليش؟ لأنه قال ولما توفيتني. No versículo fala quando توفى. Quando الوفية em árabe significa, tem muitos sentidos. Quando encerrou, quando você fala que pagou uma dívida, قضيت الدين, استوفيت دينك, quer dizer, tem muitos significados, tem muito wafia. E essas pessoas acharam que a wafat só é a morte, né? Existem muitos significados para a morte, inclusive tem a pequena morte, que quando a gente dorme, né? Quando a gente dorme, isso é uma pequena morte, e a grande morte é quando a gente morre realmente de vez. Só que o Sayyidina al-Masih alayhi salam só estawfait, quer dizer, parou, acabou o tempo dele naquela época na Terra, acabou. Agora a outra fase, Allah subhanahu wa ta'ala falou que وَمَا قَتَلُوهُ, para todo mundo entender, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, quer dizer, eles não tocaram nele, não mataram ele, ele não morreu. Isso para todo mundo entender, ele não morreu. Ele foi elevado para o céu, junto com Allah subhanahu wa ta'ala. E assim Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que ele voltará. Todas as pessoas. Lógico que Allah, se ele quiser, ele pode ter matado ele, ter tirado a alma dele como os outros e voltar depois na terra normal. Ele pode fazer ele voltar normal. Lógico, o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, ele pode. Mas Allah quis mostrar o exemplo, inclusive, como todos os profetas falaram que quando chega a hora da morte, não tem volta, acabou. Todo mundo vai experimentar a dor da morte. Todo mundo vai experimentar. Só que ele não experimentou, Sayyidina al-Masih não experimentou. Ele vai experimentar quando ele volta. Depois que ele quita o tempo que ele vai ficar, que seria 40 anos, como falou, depois disso ele realmente vai experimentar a morte como todos. Não só os profetas, como todos os seres humanos, normal. Isso também, de outro lado, prova que é ser humano normal. Não é Deus nem filho de Deus. Está aí a prova. Ele vai morrer, vai experimentar a morte igual a qualquer um. Enfim, a volta dele. Como seria a volta dele? Um pouco antes dessa volta, a gente volta na história antes, um pouco antes da volta dele, surge, né, e um dos primeiros sinais, surge um homem que lidera os muçulmanos. Acontece muitas histórias. Não vamos entrar na história desse homem, que chama Al-Mahdi al-Muntadhar, né? Que é o homem que a gente está esperando, o salvador praticamente dos muçulmanos. A gente não vai contar
sobre ele, porque a história dele também é longa, precisa de um tempo. A gente está dentro da história do Sayyidina Masih alayhi salam. Então, surgiu esse homem. A gente tem que falar alguma coisa dele, porque surgiu na época, um pouco antes do Sayyidina Masih alayhi salam. Quando ele veio, né, ele surgiu, aconteceu as histórias, todas as histórias dele. Nesse meio, quando ele estava liderando os muçulmanos, surgiu quem antes também de Jesus? O falso. Dajjal. Surgiu o Dajjal e começou a devastar as terras. Ele falou, ele inclusive teve outras histórias antes, que algumas pessoas, comerciantes que viajavam para a China, para outros lugares a seguir navio, passaram, diz que o mar, essa história é um dos... no fim, depois se tornou muçulmano, ele era cristão, foi contar para o profeta sallallahu alaihi wasallam o que aconteceu com eles. Diz que o mar ficou agitado quando ele estava viajando, 30 pessoas estavam viajando no navio, ficou super agitado o mar e balançava eles e levava para lá e para cá, e durante 30 dias. Aí depois, quando acalmou o mar, ele estava perto de uma ilha. Eles foram até essa ilha para descansar e de repente eles viram a derba, né, que é o animal, né? O animal. Chama Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari, isso. Esse homem contou para o profeta. Aí eles viram esse bicho e é tão peludo, tão cheio de cabelo, que não dá para saber a cabeça dos pés. Não dá para saber, não dá para ver. Né? Aí quando eles chegaram, eles falaram, o que é isso? O que é você? Aí ela falou com eles. Ela falou para eles, vem para cá que tem um homem que quer saber muita notícia de vocês. Aí ela guiou eles, foi na frente, eles ficaram assustados, mas guiou eles, foram até uma caverna gigante lá. Quando entraram lá dentro, tinha quem? Tudo amarrado com correntes bem grossas e tudo amarrado, bem amarrado lá dentro. E quem era? Eles começaram a perguntar, quem é você, não sei o que, ele falou, vocês já sabem da minha notícia, eu estou amarrado aqui, não posso sair daqui, vocês podem fugir. Então eu preciso saber a notícia de vocês primeiro, depois vocês saibam as minhas notícias. Ele falou para eles, surgiu dentro de vocês, muitas perguntas, não está em ordem, surgiu entre vocês um profeta? Eles falaram assim, e o que o povo dele está fazendo? Tem alguns que acreditam, outros não acreditam. Sabe o que ele falou? Melhor para ele seguir ele. Esse homem é o caminho certo. Era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí ele falou para eles assim, de outro sinal, você lembra qual que é o... Se secou não, o lago de Tabaria. Teve uma que eu li hoje. النخل حاجة زي النخل. Tamar, Tamar. Se acabou as tamareiras, algum lugar especial. Imagina que tem tamareiras especiais. Acabou as tâmaras delas, eles falaram, não, ainda não. Ele falou, vai acabar. Uma hora vai acabar, um dia vai acabar. Isso daí vai acabar, não vai sair mais nenhuma tâmara. Fica as árvores secas. Aí ele falou para eles assim, a Buhaira de Tabaraia, Lago de Tabaria. Um lago grande, gigante. Secou? Eles falaram, não, ainda está muito seco. Ele falou, vai secar. Né? Aí eles falaram para ele assim, mas todas essas perguntas, quem é você? Ele falou, eu sou Dajjal. Eu sou o Messias Dajjal. Quer dizer, o falso Messias, né? Eles falaram assim, eles viram o jeito dele gigante com um olho só, exatamente como o profeta falou, só falou dele, só. Um olho só, assim, mas não como as pessoas falam. Hoje em dia tem muitos seguidores para ele. E tem milhares de pessoas que estão esperando a volta dele. Estão esperando para seguir ele. 70 mil judeus vão seguir ele de Asfahan. Não sei se vocês ouviram falar. Asfahan é no sul do Irã, no sul, né? É sul do Irã. Tem aí um desses sábios, inclusive esse que escreveu esse livro, ele perguntou para um cara que veio do Irã, ele falou, em Asfahan tem alguns judeus? Ele falou, tem 2 cidades que só tem judeus. Subhanallah. E dela que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou que vai surgir 70 mil que vão seguir ele. Ele falou, tem 2 cidades que só tem judeu nesse lugar no Irã. Subhanallah. Então as previsões estão acontecendo. As previsões estão tudo certinho previstas que vai acontecer. Né?
Enfim, aí esse homem, né, gigante que eles assustavam, o jeito dele assustava, falou para eles: quando Deus permitir para mim a saída, eu vou sair, eu vou pisar em toda a terra. Em toda a terra. Não tem uma cidade no mundo que ele não vai pisar. Em segundos. Ele tem poder terrível. Em segundos ele vai pisar. Menos 2 cidades. Menos 2 cidades que ele não vai conseguir pisar. Meca e Madina. Só essas cidades ele não vai conseguir entrar. Cada vez que ele tenta por um lado entrar, aí um anjo com espada gigante impede ele de entrar. Subhanallah. É muitas coisas difíceis a gente não consegue ninguém desejar estar vivo quando ele vier. Ninguém. Acho que ninguém resiste às provocações dele. Ele vai falar: eu sou Deus, e ele vai ter poderes, muitos poderes. Ele vai falar para o céu: desce água. Vai falar para a terra assim: sai as plantas. Ele corta a cabeça de uma pessoa e faz ele viver de novo. Né? Muitas coisas provocantes assim, que faz a pessoa cair fraca de fé. Mas chega para uma pessoa assim, que os pais dele morreram há centenas de anos, ou vamos supor que seja 100 anos ou menos, ele fala assim: se eu fizer, seus pais vierem falar com você acredita em mim? Ele fala: acredito. Aí ele faz, mas só que quem são? Vem o pai e vem a mãe, e fala assim: filho, esse homem é verdadeiro, esse homem é Deus, segue ele. Mas quem são esses que estão? Não são os pais dele, são gente que segue ele, que são igual a ele, né? Todos os fiéis que aguentam, que resistem nessa época, na época dele, vão perceber que ele é o falso. Por quê? Porque vai estar escrito aqui letras de incrédulo. Em árabe chama kafir, né? Quer dizer, juntando são letras separadas, mas juntando chama kafir, quer dizer incrédulo. Todo mundo vai saber disso. Quem tem fé nessa época. Voltando à nossa história. A nossa história de Messias verdadeiro, né? Então, quando esse homem, esse Mahdi, estiver organizando os muçulmanos e tudo, vem esse Dajjal e devasta a terra. Devasta a terra, ele faz o que ele quiser. E chega até nos países árabes. Inclusive, os muçulmanos, alguns tinham acabado de fazer uma batalha gigante, e quando eles estão venceram, praticamente vão avançar para frente, vem o Shaitan e fala para eles assim: o Dajjal surgiu, quer dizer, o falso, né, Messias, surgiu na terra de vocês e as suas famílias estão em perigo. Aí todos eles largam e voltam para a terra deles. É o anticristo que os católicos chamam de anticristo, esse Dajjal. Isso. Só que eu vou deixar uma dica. O anticristo hoje, até os evangélicos e os católicos falam, tem o anticristo, mas na maioria vão acreditar nele. Por quê? Alguém sabe o porquê? Talvez já estão sendo influenciados pelo próprio anticristo. Isso, ele faz milagre. Não é só milagre. Ele se acredita que o Jesus, o que é? Deus. E ele vai falar o que eu sou o quê? Deus. Então eles vão seguir ele, entendeu? Por quê? Porque ele exatamente vai surgir do jeito que eles querem, do jeito que eles pregam, do jeito que eles acreditam, né? Então eles vão seguir ele. Vão seguir ele do jeito que ele, né, fala, porque eles acreditam nisso. A base deles é isso, né? Enfim, nessa época eles não vão achar que ele é anticristo. Muitas pessoas, inclusive incrédulas, ela vai, tanto é que isso ainda não sei quando voltar, vai ser mais rígido, inclusive. Muitas pessoas vão achar, talvez, que o Messias verdadeiro é o falso. E esse é o verdadeiro. E do jeito que eles acreditam. Que a gente falou, do jeito que eles acreditam. Enfim. Eles voltam para as terras deles e de repente, principalmente em Damasco, onde ele vai aparecer, vai surgir o Messias verdadeiro, veio a maior parte desses exércitos que estavam em batalha, se vieram e se juntaram lá,
E de repente, um dia ele estava... Porque o falso, ninguém que consegue com ele. Ele tem poderes, muitos poderes, ninguém consegue. Nem exércitos, nem países, nem milhares de exércitos, ninguém consegue com ele. Né? Então, quem vai conseguir deter ele? O Messias verdadeiro. Só ele que consegue deter. Ele devasta a terra, faz o que ele quiser, pisa em todas as terras, até chegar onde? Na Síria, na direção de Jesus. De Quds, quer dizer, Jerusalém. Quando os muçulmanos estão juntos, todos estão juntos na Síria, em Damasco, por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, no final dos tempos, todo mundo deve ir para o Sham, deve ir para aquele território. Nessa época é o melhor lugar, o mais seguro e o sagrado. Só que nele vai acontecer muitos massacres. E o que está acontecendo hoje? Muitos massacres. Hoje está acontecendo muitos massacres. Isso é o início dessas tragédias. Isso início. A gente sente, a gente fica com dó, a gente, sabe, não queria que acontecesse tudo isso. Mas isso é previsto, vai acontecer. Está acontecendo porque estava previsto, já está previsto. O que acontece? Quando ele chega e fica todo mundo a perigo, no lugar que o Sayyidina Muhammad falou vai surgir, inclusive, gente, ele falou, ele vai descer perto da Torre Branca, aonde na Sharqi de Damasco, né? Que fala, Sharqi de Damasco. No Masjid al-Amr. Não é dizem que não é o Masjid al-Amr, uma porta num bairro totalmente cristão. O bairro que essa torre diz que os cristãos há muitos 700 anos atrás, não, no ano de 741, surgiu algum problema lá, tinha torre lá, eles queimaram os cristãos naquele bairro, dentro de Damasco, queimaram, e depois, com medo da reação dos muçulmanos, eles mesmos construíram, subhanallah, e construíram pela primeira vez com pedras brancas. E o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou o quê? Perto da Torre Branca, né? Minarete branco. Então, não era branca. Depois disso daí, 741, quer dizer, o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam já tinha falecido, já tinha morrido. Você vê como é que é a previsão dele verdadeira, certinho. A Torre Branca realmente era a Torre Branca, a Minarete branca. Né? Aí, eles todos preparando para rezar a reza do Fajr. Alguns sábios falam a reza do Asr. A maioria fala a reza do Fajr. E está dirigindo as rezas al-Mahdi, nessa época. Né? Aí, de repente, acontece um tipo nuvem, assim, de escuridão total, assim, ninguém vê nem o dedo, assim, na frente. Parece que saíram fora do mundo. Todo mundo ali, por alguns minutos, né? E de repente desce Jesus. Desce sobre duas asas de anjos, né? Dois anjos descendo, cada um, ele põe as mãos assim, uma mão em cada anjo, e desce nessa minarete. Desce entre os muçulmanos. Quando eles veem ele, o jeito que eles viram ele, eles sabem, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, especificou como ele é. Ele falou, ele era marbur. Marbur significa nem alto nem baixo. Largo o peito dele bem largo. O cabelo dele não como hoje eles imaginam e faz. O cabelo dele assim, preto, mas tão liso, diz que você olha para ele parece que acabou de sair do banho. Parece que está pingando algo. Isso é detalhes que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou dele. Né? E o rosto dele, muito branco, chega a ser no meio aqui vermelho. De tão branco que é. Chega a vermelho, ser vermelho. E muito bonito, ele falou. Muito bonito também. Isso. Então, os muçulmanos viram ele daquele jeito e reconheceram. Mas, perguntaram, ele falou que era Ibn Maryam, né? Filho da Maria. Aí, o Mahdi já estava lá, a Iqamat Salat, quer dizer, estava feita a Iqamat Salat. Quando a gente vai rezar, a gente faz a Iqama, né? Já estava feita a Iqamat Salat para eles começar a reza do Fajr. Aí o Mahdi voltou para trás e falou para ele vir dirigir a reza. Ele falou, não. Eu vou seguir a Sunnah dos muçulmanos. A Sunnah dos muçulmanos, que é
quem lidera sempre a reza é a pessoa do local. Tipo, se eu for para casa de alguém, por educação, mesmo que se eu conheço mais que ele, ou sei do Alcorão mais que ele, por educação, ele dirigir a reza. Ou aqui na mesquita tem que ser o sheikh local que dirige a reza. E por essa sunna, Sayyidina al-Masih não quis dirigir a reza, ele seguiu já a sunna. Isso mais uma prova do que quando ele morreu, quando Allah subhanahu wa ta'ala falou, quer dizer, falou para ele, acabou, ele quitou, ele não voltou como profeta e mensageiro com Sharia, com livro, né? Então ele voltou para seguir, exatamente como líder, mas para seguir o que já existia, que é o Corão, né? Corão e a Sunna. Seguiu certinho, Corão e a Sunna. Enfim, lideraram a reza, quer dizer, rezou com eles, e depois disso ele já sabia que o falso estava passando por lá. Subhanallah. E ele seguiu. Primeira coisa que ele fez, ele já seguiu o falso. O falso, quando ele soube dele, ele fugiu. Fugiu porque ele sabe que o único que vai poder com ele é o verdadeiro, né? Ele fugiu. Quando ele estava chegando no Beit al-Maqdis, quer dizer, o Jerusalém, ele estava derretendo, porque só de sentir o cheiro de Jesus verdadeiro, ele derrete que nem um sal na água. Ele começou a derreter. Mas o Sayyidina al-Masih alayhi salam, o verdadeiro, quis provar para as pessoas que esse não é seu Deus. Diz que chegou perto dele e enfiou a estaca nele, né? Antes de derreter totalmente. E tirou a estaca e mostrou o sangue. Ele falou, esse Deus que vocês acreditam, que vocês seguiram, morre. E o Deus verdadeiro nunca morre. Entendeu? Você vê que situação, né? Mostrou, ele fez questão de matar assim antes dele morrer, para mostrar que ele morre, ele é gente, ele é falso, ele não é Deus. Que vocês acreditam nele. Enfim, logo depois, o que ele fez? Quebrou a cruz. Por que quebrou a cruz? Porque era símbolo, né? Símbolo dos cristãos que segue, não sei o quê, e ele mostrou para eles que isso não foi nem símbolo, nada. Isso foi totalmente falso. Ele não foi crucificado. E muito menos devia seguir, vamos supor, alguém foi torturado. Se eu for torturado em alguma coisa, em algum objeto, aí a minha família pega e consagra esse objeto porque me torturaram com ele, ou fica com ódio dele, né? Quer dizer, totalmente não é racionamento, não é racional. Aí matou, logo em seguida matou o porco. E falou para eles, quer dizer, como muitas pessoas falam, por que existe o porco, né? Existe para a gente comer. Existe para ele mostrou que existe como outros animais, tipo o cachorro, tipo o gato, tipo o leão, tipo, esses animais que existem, Deus criou, mas não é para comer. Não é para comer. Eles têm outras funções. E o porco tem outra função. Só que ele matou e mandou degolar todos que existem. Todos que existem na terra. Acabou, não quero porco mais. Porque ele veio para purificar realmente. E purificou a terra. De tudo. Purificou, acabou com essas coisas. E outra coisa. Num país muçulmano, existe, tem lei islâmica, como houve já países islâmicos, tem lei islâmica que é aplicada no local. Agora, se aqui, vamos supor, aqui a lei brasileira, a lei islâmica, que seja, vamos supor, exemplo, né? E tem outras pessoas que não são muçulmanos. Esses que não são muçulmanos têm que pagar uma coisa chamada jizya, né? Jizya. Por que jizya? Porque do jeito que a gente paga, como muçulmano a gente paga zakat. Como esses que não são muçulmanos não pagam zakat, eles têm que pagar jizya. E essa jizya aplicada é igual ao imposto, igualzinho ao imposto. Aplicada para quê? Para a proteção deles. Para eles entrar na proteção do governo, né? Como a gente paga aqui o imposto, temos que pagar. Com esse imposto nós temos polícia, nós temos limpeza, nós temos as coisas públicas que é usada para nós, a nosso favor, né? Então, esse é o imposto. Não é pago o imposto como os muçulmanos, então paga a jizya. Só que nessa época, o Sayyidina Masih alayhi salam não aceita mais jizya de ninguém. Que aí chega ao limite, aí purifica, separa tudo. Ou muçulmano ou não é, né? Não tem mais, não tem que ter mais a pessoa que não é
muçulmano. Tem que ser tudo, nessa época, muçulmano. E é pouco espaço, pouco lugar que sobrou pouca gente. Enfim, purificou também. E dizem que ficou um governo dele fantástico, fabuloso. Mas antes disso, vamos completar a história do Ya'juj e Ma'juj. Durante esse tempo, nós falamos da outra vez sobre Ya'juj e Ma'juj, durante esse tempo que fecharam com aço, para quem não estava aqui na outra palestra, o Dhul-Qarnayn fechou as duas montanhas com aço, colocou ferros, assim, mandou acender fogo, né, até quase derreter, e depois derreteu o quê? Cobre. Cobre. Se tornou o quê? Aço muito forte. Ninguém consegue cavar. E esse povo do Ya'juj e Ma'juj vivia atrás, eles não conseguem mais passar. E eles todos os dias, eles tentam cavar com as unhas, com ferros, com tudo que eles têm de capacidade. Aí quando aparece mais ou menos uma luz, praticamente já está aparecendo transparente, eles falam, amanhã a gente consegue sair. Aí eles saem e voltam para as casas deles, vão descansar. No outro dia, quando eles voltam, aquilo lá está fechado de novo. Todos os dias, durante milhares de anos, eles fazem isso, todos os dias. Eles falam, amanhã a gente vai sair. Só que eles faltou para eles uma palavra-chave. Qual que é essa palavra? Insha'Allah. Nunca eles falavam, nunca, porque é incrédulos, né? Até que um dia, né, nessa época que Jesus surge, aparece um deles que fala, né, amanhã a gente sai, Insha'Allah. Aí quando eles voltam no outro dia, aquele buraco está cavado, tá do jeito que eles deixaram cavado, não fecha mais. Eles cavam mais um pouquinho e abrem, e saem. Uma nação que não tem limite, não tem tamanho, sabe? Não tem fim. E são pessoas gigantes, pessoas que faz anos, dizem, são anos que viviam lá, milhares de anos, sem comer. Imagina-se. Eles comem de vegetais, comem carne, de humano, de animal, de tudo. Até os animais fogem deles. Os mais ferozes, os animais fogem deles, mas não escapam. Não escapa nada. Tudo que eles pegam, eles comem. E aonde eles passam? Passa pelo mar lá, parece um mar morto ali, o mar, tudo, seca o mar. Seca as lagoas. Diz que as rachaduras que ficam na terra, onde tem lagoas e mar, as rachaduras, entra neles, tratora a terra, é gigante. Tanto é que o último deles que passa por essas rachaduras, ele fala assim, acho que houve vida aqui. Ainda eles estão passando. Ele fala, acho que houve vida aqui. Não tem nem sequer, ali no lugar do mar ou no lugar da lagoa, não tem nem sequer terra úmida. Seca, tudo é rachadura. Logo, são nação insuportáveis. Aí eles estão chegando perto de Jerusalém. Estão chegando aonde está quem? O Messias alayhi salam. Eles estão chegando perto. Aí Allah subhanahu wa ta'ala avisa Jesus alayhi salam. Avisa ele o que é? Ele fala para ele, vai até o Tur. Tur é uma montanha lá, que é onde o Moisés, né, subiu. Sobe até o Tur com seu povo, leva seu povo, todos fiéis, sobe até lá, porque saiu uma nação das minhas nações, ninguém vai poder com eles. Ninguém vai conseguir com eles, nada. Então se escondam. Allah está avisando ele, olha só. Não tem exército, não tem nada que vai poder com eles. Se escondam. Aí ele foge com o que ele tem de fiéis, sobe lá nas montanhas. E eles ficam cercando as montanhas. Gente que não tem fim. Gente que parece os animais, parece os bichos. Não tem noção, não tem dó, não tem piedade, nada. Não consegue nem dialogar com eles. Nada. Aí eles ficam nessa situação, acabou
tá difícil a situação, ficou difícil a situação lá na montanha, não tem comida, não tem nada, acabou as coisas, ali ficaram em desespero. Aí Sayyidina al-Masih levantou as mãos para o céu e começou a fazer dua, para que Allah subhanahu wa ta'ala mandasse alguma coisa assim, que acabasse com eles, para poder descer, para poder, né? Aí realmente, Allah subhanahu wa ta'ala mandou, parece que foi feito para cada um deles, um bicho assim, tipo dudo, como chama dudo? Vermes. Uma minhoquinha, né? Minhoquinha, tipo minhoquinha. Para cada um deles, veio do céu voando e entrou no pescoço de cada um deles. Veio no pescoço de cada um deles. Morreram. Todos. Não sobrou nenhum. Aí ficaram lá na terra. Aí o Sayyidina al-Masih mandava mensageiros para ver de longe, né? Para ver quem é candidato a descer, porque aquele que desce, se estiver vivo, não volta, né? Aí ele mandou o mensageiro para saber, um dos mensageiros assim, um rapaz se candidatou, desceu lá, ele viu que estava tudo morto. Ele falou, está tudo morto. Eles iam descer, quando chegaram perto ali, o cheiro insuportável. Cheiro insuportável. Ninguém sobrevivia. Até do cheiro ninguém sobrevivia. Aí eles voltaram para a montanha. Aí começou a pedir para Allah subhanahu wa ta'ala para tirar eles, se livrar deles, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala mandou também pássaros do céu, gigantes, o pescoço deles diz que é gigante, gigante, igual camelo, maior que camelo. Carregou eles e levou eles, Allahu a'lam, nos mares, Allahu a'lam, ninguém sabe onde foi. Jogou eles longe. Eles iam tentar descer de novo, o cheiro ainda existia, porque aquele cheiro que saiu deles, aquele líquido que saiu deles, é insuportável também. Não dá para sobreviver com aquele cheiro. Aí também implorou de novo para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mandou uma chuva muito forte, limpou a terra toda. Ele desceu. Disso a gente tira a lição, a gente conta histórias assim, mas para tirar a lição, qualquer problema que você passar, qualquer situação que você passar, me fala, pelo amor de Deus, se qualquer um de nós aqui, os problemas que ele passasse, por mais grave que seja, igual essas, não. E Allah subhanahu wa ta'ala, com simples dua, Allah resolve a situação. Então, a gente precisa de alguém aqui da terra? Não, precisamos só levantar as mãos para o céu, com sinceridade de dentro mesmo, acreditando que Allah vai nos atender, mas contanto que a gente faça as nossas obrigações, né? Não pedindo e quando você vai ver, a pessoa nem reza, a pessoa não faz jejum, a pessoa não pode fazer o zakat, pode pagar o zakat e não paga, né? Aí, não é? Às vezes você pensa, Allah subhanahu wa ta'ala sustenta, todas essas pessoas sustentam, mesmo errados, porque até os incrédulos eles são sustentados. Mas, você acha que é justo, é normal a pessoa fazer isso? Poxa, qualquer favor, se alguém me dá um copo de água, eu fico 1 hora agradecendo ele, né? Muito obrigado, Deus te abençoe e tudo, né? Imagina Allah subhanahu wa ta'ala está te dando a vida, está te dando a respiração, está te dando a visão, está te dando tudo que você tem. Subhanallah, cada exemplo que a gente tem no corpo é de arrepiar, né? Há pouco tempo estava ouvindo uma palestra de um doutor assim, bem conhecedor dos milagres científicos do Corão. Ele falou, se você for para um país, não sei como chama a Europa, Neozelândia, acho que tem neve direto, tem frio direto lá. Nova Zelândia? Diz que lá chega o frio, na neve, 70 graus negativo. 70 graus. E as pessoas vão tudo encoberta, tudo enrolado, até com cabeça e tudo. Só que ele cobre os olhos? Não. Por quê? Qualquer parte do corpo entrando em 70 graus negativo, congela ou não congela? Congela até o nariz, congela tudo se não estiver protegido. Por que os olhos não? Não congela. E não precisa de proteção. Subhanallah, diz que tem uma camada na vista assim por fora, que protege disso daí, pode chegar a 100 graus negativo. Não atinge. Não acontece nada, não congela os olhos. Isso só, um pequeno milagre assim, né? Como Sayyidina Abu Bakr disse para Allah subhanahu wa ta'ala, não te adoro temendo seu inferno, nem te adoro interessado no seu paraíso.
mas te adoro por merecer ser adorado para Allah subhanahu wa ta'ala. Assim que ele falou. Entendeu? De tanto milagre, de tanta coisa que a gente tem no corpo, de tanta coisa tanta dádiva que Allah nos dá diariamente, né? Não merece a gente fazer as coisas que ele mandou fazer? Orar 5 orações, fazer as zakat. Você acha que a gente está alimentando ele com isso? Ao contrário, ele não precisa da gente. É apenas uma prova. Essa vida toda aqui na Terra é uma prova. Uma pequena prova que a gente passa para, no dia do juízo final, a gente ser julgado. Como se fosse uma prova na escola. Passou por ela, passou. Não passou, né? Dançou. Não tem como, sabe, a gente ter isso. Então a gente tira provas desse daí pela necessidade nossa. Sayyidina al-Masih alayhi salam, primeira coisa, como falei, implorar para Allah subhanahu wa ta'ala livrar ele deles. Segunda coisa, não suporta, não dá para viver com eles, com o cheiro deles. Pediu para Allah subhanahu wa ta'ala de novo, junto com seus filhos, aí tirou eles. Pediu para Allah subhanahu wa ta'ala de novo, mandou uma chuva, limpou a situação. Né? São coisas gigantescas que ele pediu para Allah subhanahu wa ta'ala e Deus atendeu. Agora, se a gente pedir para Allah subhanahu wa ta'ala curar a gente de alguma doença, ou salvar a gente de uma situação difícil, ou fazer a gente ter assim, saúde, ter uma inteligência para aprender as coisas de Allah subhanahu wa ta'ala, não vai nos atender? Vai. Allah subhanahu wa ta'ala falou para o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falou para ele assim, diz para o meu povo, para os meus servos, eu sou próximo, eu estou próximo. Né? Aquele que quer suplicar, pedir para mim alguma coisa, estou próximo. Só pedir, não precisa de intermediário. É só pedir, só levantar as mãos para o céu e pedir para Allah subhanahu wa ta'ala. Está aí, Sayyidina al-Masih alayhi salam voltou da montanha limpa, tranquila, viveu com esse povo que ele ficou lá 40 anos. Nunca na Terra houve tanta paz e tanta tranquilidade como nessa época, nesses 40 anos. Houve muita tranquilidade, muita paz, muito sossego. Diz que... Ele acabou com os judeus? Não, nessa época tem outra história que fala aqui dos judeus, né? Quando acabou. Isso foi antes. Isso foi antes. Diz que nessa época uma fruta só, eles mostram até aqui uma imagem romana, uma fruta só alimenta quase 15, 20 pessoas. Uma fruta, de tão grande que é, e de tão abençoada que é. Os camelos vivem junto com os bichos ferozes. Os lobos não são os inimigos número 1 dos carneiros. Diz que os lobos se tornam como cachorros cuidando dos carneiros. Paz com tudo, não só com os humanos, com todo o mundo, com todas as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Diz que um boi de tão grande, de tão gigante, quando mata ele para alimentar, ele alimenta a cidade inteira. Um só. Subhanallah. Então é baraka, é bênçãos assim jorrando nessa época. Durante 40 anos. Tranquilo, tudo. Até que chega a hora, ele casa, Sayyidina al-Masih vai casar, vai ter filhos, normal, como qualquer um, né? E aí se chega a morte, e nisso nunca, nesse povo que ele teve, nenhum incrédulo, nenhum. Não teve mais nenhum incrédulo, nenhum que tenha sequer dúvidas das coisas de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo mundo acreditando, todo mundo seguindo direitinho, todo mundo nessa vida abençoada. Diz que você sai nas ruas para dar o zakat, ninguém aceita. Ninguém aceita, porque está todo mundo satisfeito. Você chega para a pessoa e fala, tem 200 mil aqui, zakat, pelo amor de Deus, aceita. Aí ele fala, alhamdulillah, tenho suficiente, não preciso. As pessoas se encontram barras e barras de ouro, troncos que nem árvores no meio da rua, de ouro e prata, ninguém olha. Ninguém olha, está todo mundo satisfeito, todo mundo tranquilo. Subhanallah. Né? Se a gente seguir o caminho de Allah, mas hoje tanta corrupção, tanta coisa errada que existe na humanidade, né? Qualquer um de nós é corrupto, porque nenhum de nós, preste atenção, nenhum de nós faz algo que é por obrigação, ele tem que fazer, ele recebe salário para isso,
ele tá para isso. Se ele não ganhar por cima, ele não faz perfeito. Isso é corrupção ou não é? Né? Então ainda, nossos corações não estão puros totalmente. Né? Para a gente ter essa tranquilidade, que isso ainda não é como ele e o povo dele, porque tudo era puro, ele não aceitou mais ter uma pessoa duvidando de Allah subhanahu wa ta'ala ou duvidando da fé e das coisas religiosas. Então eu espero que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe todo mundo. Espero que essa história e essas informações da volta do Sayyidina Masih alayhi salam e da Gog e Magog da forma certa, da forma islâmica simples, mas essa visão islâmica sobre Gog e Magog, sobre a volta de Jesus, inshallah, espero que todo mundo tenha compreendido e todo mundo segue e estamos perto, nas portas do Ramadã, inshallah, e espero que todo mundo aproveita bem, adore Allah subhanahu wa ta'ala bastante, se prepara como se estivesse preparando, porque o Ramadã igualzinho, vamos supor, mais importante do que é uma época, igual dezembro para os comerciantes, né? Não é a época do comércio, do trabalho, mais ou menos até mais do que isso. Então, tem que aproveitar e tem que se preparar bastante. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.